Eu sempre vi fantasmas, mas naquele dia eles começaram a me notar. Desde que consigo me lembrar, minha vida foi acompanhada por um desfile de rostos pálidos e olhares vazios. Eles estavam em todos os lugares, na escola, na rua, até mesmo em minha própria casa. No começo, pensei que fosse normal, algo que todos viam, até perceber que as pessoas olhavam através deles, enquanto eu olhava diretamente para eles. Eu aprendi a ignorá-los, como se fossem uma parte da paisagem. Mas naquele dia, algo mudou. Era uma tarde quente de primavera, e eu voltava da escola. As ruas da minha pequena cidade estavam tranquilas. Os sons do vento movendo as folhas e o canto distante de pássaros preenchiam o ar. Mesmo assim, senti algo diferente. Um peso. Como se o mundo estivesse mais denso. Enquanto caminhava pela praça, vi um grupo de fantasmas próximos à fonte central. Normalmente, eles ficavam imóveis, murmurando entre si ou apenas existindo em silêncio. Mas agora, eles estavam olhando para mim. Não apenas olhando, observando. Aquele tipo de olhar que faz sua pele se arrepiar, que parece atravessar sua alma. Você sente isso? A voz veio de uma mulher que estava sentada em um banco, aparentemente tão deslocada quanto eu me sentia. Ela tinha cabelos curtos e escuros, e seus olhos pareciam guardar segredos que ninguém deveria conhecer. Sentir o quê? Respondi desconfiado. Eu não era de falar com estranhos, mas algo nela parecia inevitável. Eles estão mudando. E você também está. Naquela noite, enquanto tentava me convencer de que tudo era imaginação, os sonhos começaram. Eu estava de pé em um campo vazio, cercado por sombras. Elas sussurravam coisas que não conseguia entender, mas o tom era ameaçador, cheio de uma fome que parecia querer me consumir. Quando acordei, minha janela estava aberta, embora eu tivesse certeza de que a havia trancado. O vento gelado carregava uma sensação de que algo estava me observando. Na escola, os fantasmas estavam diferentes, mais nítidos, mais tangíveis. E pior, eles estavam me seguindo. Um, em particular, uma figura alta com olhos escuros e vazios, parecia estar sempre no canto da minha visão, desaparecendo sempre que eu tentava encará-lo. Foi então que Helena reapareceu. Ela estava na saída da escola, como se estivesse me esperando. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria, ela segurou meu braço com força e sussurrou: "Eles estão vindo para você. Você precisa aprender a lutar." Lutar? Contra o quê? Contra fantasmas? Ela não explicou. Apenas me entregou um caderno velho, cheio de desenhos e anotações estranhas. Leia, e não fique sozinho à noite. Eu não sabia se acreditava nela, mas algo no seu olhar dizia que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Naquela noite, enquanto folheava o caderno, percebi que Helena sabia muito mais do que dizia. Entre desenhos de criaturas horrendas e mapas estranhos da cidade, havia descrições detalhadas de fenômenos sobrenaturais. Transformação, dizia um dos títulos. Quando os espíritos perdem sua essência e se tornam algo mais, monstros. Monstros. Isso explicava o peso que eu vinha sentindo. Explicava os olhares. Explicava por que os fantasmas estavam mudando. Foi então que ouvi o som, algo arranhando a porta do meu quarto. Meu coração disparou. E por um momento, pensei em gritar pelos meus pais. Mas algo me dizia que eles não veriam o que eu estava vendo. Quando abri a porta, o corredor estava vazio. Mas lá no final, perto da escada, a sombra estava lá, observando, esperando. Eu soube naquele momento. Não podia mais ignorar. Eles estavam vindo para mim. E eu não estava preparado. Naquele momento eu percebi. O mundo, ao meu redor, nunca mais seria o mesmo. E se eu quisesse sobreviver, também precisaria mudar. Não eram apenas fantasmas. Eram algo muito pior. O caderno de Helena tornou-se uma obsessão para mim. Eu passava horas examinando os desenhos de criaturas deformadas, lendo as descrições detalhadas que falavam de almas que haviam perdido sua essência e se transformado em algo inumano. Os rascunhos eram horríveis, mas nada poderia me preparar para o que eu veria com meus próprios olhos. Naquela manhã, depois de uma noite quase sem dormir, Helena apareceu novamente. Ela estava parada no portão da minha casa, como se soubesse que eu estava esperando por ela. "Você leu o caderno?" perguntou, sem rodeios.
Li, mas isso tudo é real? Esses monstros? Eles estão mesmo aqui? Helena deu um sorriso sombrio. Você está prestes a descobrir. Helena me levou para a floresta que cercava a cidade. O sol estava se pondo, e as sombras das árvores pareciam mais longas e escuras do que deveriam ser. Havia algo errado com o ar pesado, sufocante, como se estivéssemos sendo observados por milhares de olhos invisíveis. Você consegue sentir isso? Perguntou ela. Eu conseguia. Era como se o mundo estivesse respirando, mas a respiração fosse lenta, pesada e carregada de maldade. Eles estão aqui, ela disse, com a voz baixa, puxando algo de sua bolsa. Era uma espécie de faca antiga, com runas gravadas na lâmina. Eu ia perguntar o que aquilo significava quando senti um calafrio que fez meu corpo inteiro se paralisar. Um som veio de algum lugar à nossa esquerda, um sussurro baixo, misturado com algo que parecia um rosnado. Fique atrás de mim, Helena ordenou, erguendo a lâmina. E então eu vi. Era uma sombra no início, mas conforme emergiu das árvores, percebi que era muito mais que isso. A criatura era alta, com um corpo disforme que parecia mudar de forma a cada segundo. Braços longos e desproporcionais terminavam em garras afiadas. O rosto, ou o que deveria ser um rosto, estava vazio, exceto por 2 olhos brilhantes que pareciam incandescentes. O que é isso? Perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Uma alma perdida, corrompida, e agora um monstro. A criatura atacou sem aviso. Seus movimentos eram rápidos e imprevisíveis, como se cada parte de seu corpo tivesse vontade própria. Helena reagiu com uma habilidade que parecia impossível. A faca cortava o ar, e faíscas de luz brilhavam onde a lâmina atingia a criatura. Eu não conseguia me mover. Estava congelado, assistindo enquanto Helena enfrentava algo que parecia impossível de vencer. Mas então, a criatura virou sua atenção para mim. Ela avançou, e tudo o que consegui fazer foi tropeçar para trás, caindo no chão. A criatura estava a centímetros de mim quando Helena a atingiu diretamente no peito com a faca. Um grito horrível, quase humano, ecoou pela floresta, e a criatura começou a se desfazer, como fumaça sendo soprada pelo vento. Você não pode congelar assim, Helena disse, estendendo a mão para me ajudar a levantar. Se quiser sobreviver, precisa lutar. Depois que a criatura desapareceu, Helena explicou mais. Elas não são apenas fantasmas. São almas que perderam tudo suas memórias, sua humanidade. A corrupção as transforma em monstros, e elas estão ficando mais fortes. Por quê? Por que agora? E por que estão vindo atrás de mim? Perguntei. Helena hesitou, como se não quisesse me dizer a verdade. Porque você é diferente, Lucas. Você sempre foi. Elas sentem isso em você. É como um farol, e elas querem apagar sua luz. Eu não sabia o que isso significava, mas uma coisa era clara. Minha vida nunca mais seria a mesma. A criatura tinha ido embora, mas o som de seu grito ainda ecoava na minha mente. Eu sabia que aquela não seria a última. Elas estavam vindo, e eu precisaria estar pronto. O único jeito de vencê-los é enfrentando o que você mais teme. Eu não dormia havia 3 dias. Os eventos recentes tinham transformado minha vida em um pesadelo incessante. Cada sombra parecia abrigar algo mais, algo pronto para atacar. Helena, com seu olhar intenso e sua determinação incansável, era a única coisa que me impedia de desmoronar completamente. Naquela manhã, ela me entregou algo inesperado, uma foto antiga. Essa é a origem de tudo, disse ela. A imagem mostrava um grupo de pessoas em frente a uma casa imensa e desgastada pelo tempo. Entre elas, uma figura que parecia incrivelmente familiar. Olhei para Helena, confuso. Isso é impossível. Esse homem, ele parece comigo. Helena assentiu. Porque é você. Ou, pelo menos, uma versão de você. Helena explicou que a força maligna que corrompia os espíritos era antiga, mas sua conexão comigo era ainda mais profunda do que eu podia imaginar. Você já percebeu que nunca se encaixou completamente, certo? Isso é porque você é um ponto de ligação entre os 2 mundos. Alguém, ou algo, o escolheu para esse papel. As palavras dela me atingiram como um soco. Eu sempre soube que era diferente, mas nunca imaginei algo assim. Por que eu? O que eles querem de mim? Perguntei. Helena hesitou antes de responder. Eles querem sua luz, Lucas. Se conseguirem corrompê-lo,
nada poderá impedi-los. Determinado a entender mais, seguimos para a casa da foto, localizada na parte mais isolada da cidade. Quando chegamos, o lugar parecia morto, mas havia uma energia sombria que pulsava em cada canto. O ar estava gelado, mesmo sob o sol. Eles sabem que estamos aqui, Helena disse, sua voz baixa. Dentro da casa, encontramos sinais de antigos rituais, não de magia, mas de desespero. Paredes rabiscadas com frases pedindo ajuda, móveis quebrados, e no centro da sala principal, um espelho estilhaçado que refletia algo além de nós mesmos. Antes que pudéssemos investigar mais, um som profundo e gutural ecoou pela casa. Eu congelei, mas Helena segurou meu braço. Ele está aqui. A criatura apareceu lentamente, como se fosse parte das próprias sombras. Era maior e mais aterrorizante do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Sua forma estava em constante mudança, mas havia algo fixo e profundamente perturbador. Um rosto no centro do seu corpo que parecia ser o meu. Lucas, murmurou a criatura, com uma voz que misturava lamentos e ódio. Não ouça, gritou Helena, mas era tarde demais. A criatura começou a falar, revelando segredos que eu mantinha enterrados, medos, arrependimentos, memórias que eu desejava esquecer. Ela sabia tudo sobre mim, e cada palavra era como uma faca cravada no meu coração. Eu caí de joelhos, incapaz de lutar contra o peso das revelações. Mas então Helena deu um passo à frente, erguendo sua lâmina. Você é mais forte do que isso, Lucas. Enfrente-o. Com um esforço imenso, levantei-me. Eu sabia que a única forma de vencer a criatura era enfrentando as verdades que ela usava contra mim. Cada palavra dela era um reflexo de algo que eu precisava aceitar. E conforme eu fazia isso, a criatura começava a enfraquecer. Helena e eu atacamos juntos. E quando finalmente derrubamos a criatura, ela se desfez em uma névoa negra que desapareceu no ar. Eu estava exausto, mas algo dentro de mim havia mudado. Isso não acabou, não é? Perguntei. Helena balançou a cabeça. Ainda não, mas você está pronto agora. Enquanto deixávamos a casa, senti um par de olhos me observando. Não importa o quanto eu me preparasse, sabia que a batalha mais difícil ainda estava por vir. Para derrotar os monstros, eu tive que me tornar algo que nunca quis ser. O caminho até o confronto final não era apenas físico, mas emocional. Cada passo que Helena e eu dávamos em direção ao local da manifestação final, um antigo sanatório abandonado nos limites da cidade, era marcado por memórias fragmentadas e sussurros do passado. Helena parecia saber mais do que dizia, mas não havia tempo para perguntas. A presença que sentíamos era avassaladora, uma pressão constante que apertava meu peito. Estamos perto, ela disse, sua voz trêmula. Pela primeira vez vi medo em seus olhos. O sanatório era um labirinto de escuridão e decadência. As paredes, cobertas de musgo e sangue seco, pareciam respirar, exalando um cheiro de putrefação e medo. À medida que nos aprofundávamos, sombras se moviam ao nosso redor, como se o próprio lugar estivesse vivo. Finalmente, chegamos a uma sala imensa, onde a entidade se manifestava. Ela não tinha forma fixa. Era uma massa de sombras pulsantes, olhos brilhantes que se abriam e fechavam como feridas, e sussurros que pareciam vir de todos os lados. Vocês vieram para morrer, disse a entidade, sua voz reverberando como um trovão. Helena puxou sua lâmina, agora envolta em uma luz intensa, enquanto eu sentia um poder desconhecido crescer dentro de mim. A entidade não apenas observava, ela jogava memórias, medos e arrependimentos contra mim, tentando me quebrar. Lucas, você não pode vencer, tô sem aceitar o que é. Helena gritou enquanto bloqueava um ataque das sombras. Eu não sou como ele, gritei de volta, mas no fundo sabia que ela estava certa. A entidade se alimentava do medo, mas também era moldada por ele. Eu sabia que para destruir Bola, precisava fazer algo que sempre teme, abraçar minha conexão com o mundo dos mortos. Com um esforço tremendo, permiti que a energia do outro mundo fluísse através de mim. Minha visão mudou. Podia ver o que Helena via. Os espíritos ao nosso redor, presos, deformados, clamando por liberdade. A energia me consumia, mas também me dava poder. Eu me tornei um farol no meio da escuridão e a entidade rugiu de ódio. Você nunca será o mesmo, disse Helena.
lágrimas nos olhos. Eu sei, respondi, e com um último esforço canalizei tudo que tinha contra a entidade. A sala explodiu em luz e tudo desapareceu. Quando acordei, Helena estava ao meu lado, mas algo estava errado. O mundo parecia diferente. As cores eram mais opacas, os sons mais abafados. Eu ainda podia sentir a presença do outro lado, como se estivesse preso entre os dois mundos. Você fez o que tinha que fazer, disse Helena. Mas há um preço. Olhei para minhas mãos e vi que estavam tremendo. Eu não sou mais humano, sou. Helena não respondeu. Apenas me olhou com tristeza. Mesmo depois de derrotar a entidade, sabia que algo dela permanecia dentro de mim. A batalha estava ganha, mas a guerra estava longe de terminar.